adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Deus é Espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Se inscreva, deixe seu like. Sem mais delongas, menino, presta atenção, vamos logo pegar a visão, vamos pro vídeo, menino. Mas antes, vamos curtir os nossos vídeos, menino, pega a visão aí, curte, comente, se inscreva, compartilha com outros, para os outros também se inscrever, canal Oráculo do Céu, a graça revelada. Ó, tô esperando, vai curtindo aí, vai curtindo, não custa nada, menino, pega aí, pega a visão e presta atenção, hein. Tá minha água, minha caneca d'água tá ali, bota aqui pra mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Mais um dia que nós estamos aqui para agradecer a Deus, né, o fôlego de vida. Agradecer o fôlego de vida, porque nós temos várias maneiras, né, de agradecer a Deus. Que nós estamos respirando, né? Nós estamos vivendo. E agradecemos, né? Agradecemos a Deus. Passamos aí pelos dias das mães. E eu falei, né? Que nós, as mães, nós festejamos, né, o dia das mães, beleza? Mas acontece que se aquele que... Deus, nosso Criador, se Ele não tivesse nos dado fôlego de vida, como que nós iríamos comemorar o Dia das Mães? Porque se nós damos a luz, porque Ele dá o fôlego de vida. Não é verdade? Presta atenção. Então é isso. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre... né, sobre esse versículo muito importante de João 10, né, vou procurar aqui, de João 10, que fala, no versículo 7, que fala sobre a porta, né, que Jesus é a porta. Nós vamos dar uma pequena introdução, depois nós vamos continuar. Então aqui em João 7 diz assim: então Jesus disse mais uma vez, em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas, né? Ele falou, presta atenção. Todos os que vieram antes de mim são ladrões, né? Já falamos, mas vamos pular aqui para o versículo 13, que diz assim, ó, mercenário, foge, porque é mercenário e não se importa o que com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí o 16 que é importante para nós, ainda tenho outras ovelhas, né, que somos nós, que nós não somos judeus. Então ele falou, ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco, preciso trazer também, né, estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Entendeu? Então o que nós entendemos que Jesus, ele é a porta. Então vamos trocar o nome porta por portal, para a gente entender melhor, né? Ele é o portal espiritual, como já falamos aqui no início do nosso vídeo, né? Ele é o portal espiritual. Então, como ele falou em Apocalipse 3, versículo 20, falou para a igreja física, falou ali para João, né? Que estava ali para poder levar a incumbência de levar a palavra para as 7 igrejas. Então, ele estava ajustando a igreja física para se tornar não noiva, mas esposa, né? Então, quando nós lemos Apocalipse 21, nós entendemos isso, entendeu? Ele está falando não noiva, mas esposa. Então, ele precisava ajustar
Porque ali as 7 igrejas tinham alguns erros, né, para ser consertado. Então foi isso a incumbência, né, de que ele deixou João. Aqui no livro de João, vamos lá, aqui no livro de João, no último capítulo, né, no capítulo 21, o que acontece? No capítulo 21, está ali a conversa de Jesus com os seus discípulos, né? No capítulo 21. Então, chega aqui no versículo 15, tem aquela passagem que todo mundo conhece, que Jesus está falando com Pedro, né? Depois de terem comido, né? Que Jesus ali comeu, né? Com os seus discípulos, Jesus perguntou a Simão Pedro, mas uma coisa para poder a gente não esquecer, que aqui no capítulo 21 de João, nesta conversa que nós estamos falando aqui já era o ressuscitado. Já era o ressuscitado. Entende? Já era o Jesus ressuscitado. Porque ele, como filho do homem, ali, porque ele era 100% homem, 100% espírito, ele prometeu que iria voltar. Mas quem acreditou, né? Sabemos que nem Pedro acreditou. Pedro, quando viu, né, chamou ele de fantasma. Preste atenção, aqueles 2 do caminho de Emaú também, né? Mas sabemos pela história que ele apareceu para mais de 500 pessoas depois que ele voltou, né? Porque ele não voltou fisicamente, nem vai voltar. O Filho do Homem não vai voltar, né? Porque ele veio uma vez por todas, né? Pagar o preço. Pagar o preço, que é o dote, né? O dote pela noiva, que era Israel, né? Então nós lemos lá no livro de Hebreus 9 e no livro de Hebreus 10, que foi o sacrifício foi uma vez por todas, né? Uma vez só. Então aqui no cabeçalho de João, capítulo 21, está escrito assim, ó, Jesus aparece a 7 discípulos. Então não era mais o filho do homem, mas era o filho de Deus, era o Jesus que voltou. Entende? Presta atenção. Então, ele aparece, ele já era espírito. Entende? Então ele já era a promessa. Ele já era a promessa. Ele era o quê? A porta. Por isso que no livro de João ele falou, eu sou a porta. Entende? Ele era o portal espiritual. Veja bem, olha, Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez. Está entendendo, menino? Presta atenção. Se manifestou outra vez, né? Outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, né? Foi assim que ele se manifestou. Tá entendendo? Já era espírito, ele se manifestou. Vai entendendo o mistério? Estavam juntos, né? Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, mais 2 discípulos de Jesus, né? Simão Pedro disse aos outros, vou pescar, né? Entendeu, minha? Presta atenção, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. E foram, né? Então eu vou pular essa história, porque todos conhecem essa passagem, né? Então ali aconteceu que não pescaram, e depois aí Jesus apareceu para eles de novo, falou, mandou jogar a rede, né? E então aqui no versículo 6, então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Aí ele jogou, né? Se deu bem, entendeu minha prestação? Mas nada de entender que ali era um espírito, que hoje se você vê, né? Logo fala que é demônio, logo, entendeu? Porque é assim, né? Jesus disse, eu sou a porta espiritual. Desperta tu que dormes.
Nós temos que entender o mundo espiritual, o mundo que nos conduz em triunfo, né? Presta atenção, hein? Temos que ter, claro, discernimento do Espírito, não é verdade? Para entender se é espírito de porco ou é espírito de Deus, menino. Aqui no versículo 9, ó, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, né? E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Quando fala aqui 153 peixes, é 153 espécies de peixe, tá, menino? Presta atenção. Porque 153, a rede não estava tão pesada assim. Presta atenção. Então, olha, venham comer. Jesus falou assim: venham comer. Você está entendendo o mistério? O que Jesus veio falar para mim e para você? Né? Jesus veio falar que nós não morremos, né? Claro que tínhamos, né? Perdidos, estávamos dormindo, né? Porque perdemos, né, esse mistério da vida lá no primeiro Adão. Mas ele veio nos reconciliar com a vida, né? Veio nos reconciliar com a vida. Depois vamos fazer um vídeo separado para vocês entenderem que a uns ele veio salvar e a outros ele veio se reconciliar, né? Então, no nosso caso, ele veio se reconciliar, porque nós fazemos parte dele. Por isso que ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Nós estamos ligados a ele. Entendeu? Presta atenção. Por isso, ele disse no livro de João, entregou o reino. Quando ele entrega o reino, né, ao Pai, ele fala: santifica-os na verdade, a sua palavra é verdade. E ele fala, né, não quero que os tire do mundo, eu quero que os proteja no mundo, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Entende? Porque nós somos como ele de antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 1. Entende? Então nós somos como ele antes da fundação do mundo. Então conosco ele veio o quê? Se reconciliar. Não é salvar, reconciliar. Esse é outro vídeo, hein? Mas vamos chegar onde queremos. Versículo 15. Aqui, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros aí? Né? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu te amo. Está entendendo o mistério? Por que Jesus estava falando isso? Presta atenção. Lembra lá que Jesus entregou a igreja dos circuncisos a Pedro? Né? Falou: Pedro, tu és pedrinha, né? E apontou para ele: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Entendeu? Qual é a pedra? Pedra espiritual. Ele era pedra angular. Entende? Então é isso. Então ele edificou a igreja física, né? Mas sobre ele, né? Sobre esta pedra espiritual eu edifico a minha igreja. A igreja física. Entendeu, menino? Presta atenção. A igreja que ele em Apocalipse 3:20 falou: eis que eu estou à porta e bato. Entendeu, menino? Porque ele não iria se casar, né? Ele incumbiu Pedro, na verdade, para ser ali o líder da igreja da circuncisão, na verdade, presta atenção, porque eles eram todos da mesma aliança. Jesus também era judeu. Então, ali o João foi incumbido de levar para eles o quê? A porta espiritual. Jesus falou: eu sou a porta. Então João, por isso que ele foi o único que escreveu, né, o evangelho, como já falei em outros vídeos, entende? Porque ele escreveu, né,
para circuncisos e incircuncisos. Entendeu? Presta atenção, porque ele pregou o evangelho de Cristo. Entendeu, menino? Já falei em outro vídeo, tem essa de evangelho de Lucas, evangelho de Mateus, evangelho de fulano, evangelho de ciclano, né? Porque tem também o de Nicodemos, que não está na Bíblia, mas tem, né? Então, presta atenção. Mas o evangelho é de Cristo. Cristo é o cabeça do evangelho. Cristo é o mediador. Entendeu? É aquele entre a terra e o céu, né? Lá no início, né? Em Gênesis, parece que é 1, versículo 3, está escrito, né? Que no princípio, né? Criou Deus os céus e a terra. Entendeu? Presta atenção. Então, nós vamos compreender hoje um pouquinho, nessa introdução, né? Esse portal espiritual, porque ele esteve o tempo todo se mostrando e se manifestou, verdade? Mesmo depois da cruz, para que se compreendesse, para que se entendesse. Não é verdade? Preste atenção. Então, nós vamos aqui, eu vou ler para vocês, eu vou aqui, ó, Romanos 13, deixa eu procurar aqui, Romanos 13, nos traz uma palavra para nós compreender alguma coisa. Do 11 ao 14, está escrito assim, do 11 ao 14, diz assim, que o cabeçalho diz assim, ó, o dia está próximo. Então, até hoje, os cristãos futuristas, né, falam que o dia está próximo. Quando foi escrito a Bíblia, o dia estava próximo, né? O dia estava próximo. Presta atenção, hein? Então, próximo, uma coisa que está próximo, né? Não está longe, está próximo não é longe, próximo não é próximo. Então, o que estava próximo? O reino de Deus, não é verdade? Porque foi isso que Jesus pregou, né? O reino de Deus. O reino de Deus estava próximo. Por isso ele disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entraria no reino de Deus, né? O reino estava próximo. Então aqui Romanos 13 diz assim, ó, o dia está próximo. Aí diz assim, ó, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Quando foi escrito? Quem escreveu? Para quem escreveu? Só assim que a gente entende a Bíblia, tá? E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora o quê? Mais perto do que quando no princípio cremos. 12. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistando-nos das armas da luz, né? Nos revistamos das armas da luz, vivamos dignamente como em pleno dia. Presta atenção, hein? Vivamos digno como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistamos do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha o quê? A satisfazer os desejos da carne, né? Porque às vezes a gente começa muito bem, não é verdade? Espiritualmente, mas depois a soberba toma conta da carne, né? A soberba, a vaidade, e acaba assim o propósito, né, de Deus sendo esquecido, né? Saímos do foco. Por isso que eu nunca gostei de título, né? Ah, sei isso, sou isso, sou aquilo, não.
nunca gostei de título, né? Sempre falei que nós somos discípulo fazendo discípulo, né? Nós somos discípulo fazendo discípulo, aluno fazendo aluno, porque temos um mestre, né? Presta atenção. Então, porque Jesus disse, né, que ele é a porta, porque ele é o portal espiritual. Deus, ele é espírito, não é verdade? Então, presta atenção. Então, Jesus não está às portas, ele é a porta, porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Entendeu? Então, ele é o portal espiritual que está conosco todos os dias. Todos os dias. Precisamos perceber para entrar por ele, né? Para poder entrar por ele, como está no livro de João, né? Que fala sobre isso. Tudo bem? Prestar atenção. Então, eu estou lembrando aqui de Lucas 22. Deixa eu abrir aqui rapidinho, né? Hoje estamos assim calminhos, porque estamos numa introdução para que entendam, né? Eu me lembro que está no 22:31. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Então, Jesus, né? Ele edificou a igreja física, não é verdade? A Pedro, para poder ele ir, né? E pregar, né? Ele ir pregar. Pedro, tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, né? Presta atenção, hein? Presta atenção. Então aqui no Lucas 22, no versículo 31, diz assim, ó: Pedro é avisado. Aí está escrito assim, ó: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você. Outra versão fala cirandar, né? Para peneirar vocês. Vocês, não está falando só com ele. Vocês. Ele e a igreja da circuncisão. Entende? A igreja da circuncisão, a igreja do templo, né? Para poder entender. Presta atenção. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Vocês, quer dizer, vocês, né? Aí ele e a igreja aqui, física. Presta atenção, o que ele fala? Eu, porém, orei por você. Porque ele era o cabeça da igreja da circuncisão, do templo. Orei por você, para que a tua fé não desfaleça, porque eles fogem, né? Muitas das vezes da fé e se voltam para crenças. Presta atenção. E fé é diferente de crença, né? Para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, olha agora, presta atenção, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos, entendeu? Tem versão que fala assim, quando você se converter, se recomende a seus irmãos, entende? Porque a igreja aqui está falando que a igreja do templo, ela não é convertida espiritualmente, entende? Ela tem zelo, né? Como está em Romanos 10, ali no versículo de 1 a 4. Ela tem zelo pelo templo, mas não tem conhecimento de Deus. Entende? Então, muitas das vezes, né? Falam Deus, mas sem conhecimento. Porque Jesus, ele é a porta. O que quer dizer? Ele é o portal espiritual, né? Muitos não sabem disso, né? Apenas repetem coisas, né? Mas temos que entender a palavra de Deus. Presta atenção. Então aqui eu escrevi, porque Jesus disse, eu sou a porta para, né? Para quem ele disse, nem por que ele disse isso, né? Já falamos, não é verdade? Ele disse para a igreja física, para se ajustar, para poder sim, porque a igreja física era a noiva. Eu vejo hoje até muitos falando, né, que nós somos a noiva. Não somos noiva, não. A noiva é a igreja física. E quando se fala igreja, eu não estou falando de denominação. Preste atenção, né? Povo reunido. Não é verdade? Povo reunido. Mas o povo reunido que
andam na luz do Filho do Homem, né? Jesus de Nazaré. Presta atenção, Deus morto, Jesus da cruz, né? Presta atenção. Então, existem dois povos, né? Duas nações, a Israel física e a Israel espiritual. Para a Israel física, né? Para que eles se salvem. Jesus veio para eles se salvar, a Israel física. Agora, a Israel espiritual, né? Jesus veio se reconciliar. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, nós vamos ler mais uma passagem. Deixa eu procurar. Nós vamos ler mais uma passagem para entender, para melhor entendimento. Né? No próximo vídeo, vamos ler melhor. Aqui no livro de Tiago. Deixa eu procurar aqui. No livro de Tiago. Tem... Entende? Eu espero que vocês estejam entendendo, né? Compreendendo. Não, vou 1 Pedro para a gente entender, né? Entender qual é a nossa responsabilidade hoje para nós entendermos o que está acontecendo, né? 1 Pedro, isso. 1 Pedro do 1 ao 17. Eu não vou ler todo não, mas 1 Pedro, vocês leiam. 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 17, mas não vou ler todo não, vou procurar aqui, eu ler um pouco para vocês. Vocês anotem aí e lê depois. Eu vou ler aqui a partir do 13. A santidade na vida. Né? Eu vou ler aqui a partir do 13 até o 17. Vocês leiam todo, né? Para poder entender o contexto. Então, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Entendeu? Então, vocês prestem atenção, né? Nessa graça, nessa dádiva de Deus, que é trazer para nós as revelações, né? A revelação dos céus. Entendeu? Está escrito aqui. Né? Presta atenção. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor, né? Durante o tempo da peregrinação de vocês. Porque nós estamos neste mundo, né? Somos peregrinos, né? Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos peregrinos. Então temos que vigiar, né? Não somente orar, mas vigiar, porque nós precisamos fazer aquilo que fomos enviados para fazer. Lembre-se que nós somos com Jesus desde antes da fundação do mundo, né? Preste atenção, ele diz, hein, que nós não somos do mundo como deste mundo físico, como ele também não era, né? Assim como Jeremias não era, né? Eu sempre tenho que lembrar isso para entrar na cachola. Jeremias, antes de você estar no ventre, eu já te conheci, entendeu, minha? Preste atenção. Falou com Natanael, né? Natanael, menino, preste atenção. Antes de você estar aí nas de trás dessa figueira, eu te vi lá, menino, eu te vi lá de trás da figueira, menino, preste atenção. Porque não sabe. Preste atenção. Então, nós temos que compreender. Então, essa foi a pequena introdução para nós entendermos, né, o que quer dizer eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Não, ele é o portal, ele é o portal.
eu vou terminar aqui essa compreensão, né? Pra gente, tô falando devagar, para nós entender, porque é muito importante que venhamos entender. E vamos fechar com chave de ouro neste vídeo de hoje, abrindo em Tiago 1, versículo 17 a 18, né? Tiago 1, versículo... Deixa eu ver aqui. Tiago 1... Quando vocês lerem Tiago, né? Vamos lembrar que o Tiago... A gente vem aqui no todo livro, vocês vão no início do livro, capítulo 1 ali no início, para sempre vocês ver quem está escrevendo, por que está escrevendo, para que está escrevendo. Entende? Presta atenção. Entendeu, menino? Tiago, por exemplo, ele escreveu para as 12 tribos. Entende? Tiago, ele escreveu para as 12 tribos, ó, Tiago, servo de Jesus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, entendeu? Porque eles todos estavam o quê? Evangelizando, né? Levando o evangelho, né? Que era a boa notícia ali, que o Messias era chegado, entendeu? Então, quando vocês for ver um livro, para o primeiro entendimento, vocês vão no início do livro, para vocês saberem, né? Aí vocês têm que botar na cachola a cultura, quem estava falando, por que estava falando, quem falou, né? Eu já vi muita gente abrir a Bíblia para poder, às vezes, abrir um culto ou, né, um evento, e às vezes abrir uma palavra, assim diz o Senhor. Aí, às vezes, aquela palavra não foi o Senhor que falou, entendeu? Presta atenção. Então, nós temos que compreender, né? Para a gente não falar heresia, para a gente não compartilhar coisas que apenas a gente ouve, né? Ficar como Jó, eu conhecer a Deus de ouvir falar. Não, nós temos que conhecer a Deus de pesquisar, de estudar, entende? Presta atenção. Quando você se forma lá, né, como advogado, médico, sei lá o quê, né? Você não ficou só ouvindo falar sobre aquele assunto. Você pesquisou, você estudou, não é verdade? Presta atenção, hein? Então é assim. Para nós crescermos na graça do conhecimento, nós temos que estudar. Temos que nos interessar. Entendeu, minha? Presta atenção. Então é isso que nós aprendemos hoje, né? Que quando Jesus diz, né? Eu sou a porta, ele está falando que eu sou o portal. Porque depois falaremos melhor sobre isso, né? O mundo, ele foi cheio de portal. Por exemplo, quando Jesus, filho do homem, né, Jesus de Nazaré, veio ao mundo, né, aí ele trouxe, ali veio, abriu-se ali um portal, né, o portal é espiritual, Deus é espírito, esse comando, né, que a gente vê falar, Deus, lá em Gênesis, né, 1:3, ali no início, ali, no princípio era, né, criou Deus os céus e a terra, então o comando sempre é espiritual. Entendeu? Lá no início ele falou, haja luz, né? Haja luz. Você sabe que luz é essa? Por que nós somos luz aqui na Terra? Porque estamos ligados ao luzeiro. Aquela luz, né? Que assim, como não tem nem como nos mencionarmos o nome dessa essência maior. Então, primeiro criou a luz. Entendeu, menino? Agora eu vou te falar para tu entender. Lá em João 1, versículo 1, no Evangelho, ele está escrito, no princípio era o verbo. Olha, fica ligado aí. No princípio era o verbo, eu não vou procurar aqui agora. E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Verbo, palavra. Lá no início, como é que falou? Haja, entendeu, menino? Verbo, haja luz. Então, no princípio, entendeu? O verbo estava lá, entendeu? Está entendendo a luz. Mas que luz, menino? Não estou entendendo nada. Tá, então eu vou aqui, antes de ler Tiago, para você entender que luz é essa. Haja luz, que foi o primeiro que foi criado.
Entendeu, menino? Eu vou aqui rapidão. Deixa eu ver, aí tu vai entender rapidinho, tenho certeza. Vou aqui em Atos 22. Quer ver? Eu sei que você vai entender. Com certeza. Versículo 22. Eu vou ler aqui do 6. Deixa eu ler aqui rapidão. Presta atenção. Atos 22. Vou ler aqui do versículo 6 ao 9. Ora, aconteceu, Paulo falando, hein? Paulo se justificando lá com o pessoal lá. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz, eita glória, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quanto ver? Por que você me persegue? Paulo não entendeu nada. Eu nunca te vi, luz. Como é que eu te percebo? Não. Aí, Paulo disse assim, perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu, olha o que a luz falou para ele. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Entendeu? Quem é que Paulo perseguia, hein? Entendeu, menino? Tá entendendo? Vá lá no início, haja luz. Aí João, né, que é o único que pregou o evangelho. Entendeu, menino? Eu gosto de ir lá rapidão. Oh, mas é bom. É pena que a Dadá que não enxerga muito bem, entendeu? Mas hoje não deu. De dia também é a mesma coisa. João 1:1. Cabeçalho diz assim, ó, a encarnação do verbo. Palavra, entendeu? Olha aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você sabe que o nome Deus é um título, né? Que não temos como falar, classificar essa essência. Então, fala Deus, né? Deus é um título. Ele estava no princípio com Deus. Presta atenção. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Entendeu, menino? 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Ah, meu Deus. Ai, como é linda a palavra, né? Aí vocês vão lá no início, né? Que está falando sobre a luz e sobre as trevas. Que está falando que as trevas não prevalecerão contra a luz. Ah, e aí me vem assim Colossenses também, versículo 13 e 14, que fala que Jesus transportou, né, os judeus que estavam nas trevas para o reino da luz, o reino do seu amor. Uma coisa leva a outra, gente. Preste atenção, vamos compreender a palavra, né? É apenas uma introdução. Mas nós lemos, né? Nós entendemos aqui, né? Então aqui, Tiago, eu vou ler aqui para nós estar terminando com chave de ouro, né? Tiago 1, versículos 17 a 18. Deixa eu procurar aqui, menino, presta atenção. 17. Vou ler do 16, está mais fácil para mim. Não se enganem, meus amados irmãos. Presta atenção. Tiago
Tá pregando aqui para as 12 tribos, né? Porque para 12 tribos, né? Para eles ali. Ele está levando a novidade de vida, essa boa graça para os irmãos deles, as tribos, eles que viviam ali, né? Naquela religiosidade do templo. Presta atenção. Aleluia. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Oh, glória! Tá entendendo, menino? Porque eu falei, Jesus é luz, entendeu? E por que ele falou assim, assim, ó, eu não quero que os tirem do mundo, porque eles não são do mundo, como eu também não sou, porque nós estamos com ele nós somos reconciliados, né? Salvos e reconciliados. É só ler, gente, Efésios 1, entendeu, meninos? Presta atenção. Ninguém prega hoje mais sobre predestinação, né? Ninguém prega, tu não vê pregar sobre predestinação. Presta atenção. Então ele disse assim, ó, toda boa dádiva, todo dom perfeito, lembra, menino, tudo é dom, né? Tudo, mestre, profeta, pastor, tudo é dom, não é título. O homem que pegou e fez título, entendeu? Então todo dom perfeito, presta atenção, né? Vem lá do alto, né? Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, nos gerou, haja luz, nos gerou pela palavra, entendeu, menino? Entendeu? Nós viemos à existência, coisas que, né? Entendeu? Não existia e veio à existência. Entendeu, menino? Tá entendendo bem? Por isso que a fé, que está escrito em Hebreus 11, versículo 1, é a certeza, é a convicção daquilo que a gente não vê com o olho físico. Tão fácil, né? Entendeu? 17, vou ler de novo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tem Bíblia que fala assim, não pode haver dúvidas, pois segundo seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, não é de filosofia, de mentira, de religiosidade, disso, daquilo, não! Palavra da verdade, por isso que o livro de João, que é o único que pregou o evangelho, entendeu? Para os circuncisos e incircuncisos, por isso que ele sempre lá fala do Espírito da verdade, da palavra da verdade, entendeu? Tudo é de verdade em verdade, entendeu? Que eu sou a videira verdadeira, porque tem muita coisa aí que não é verdade, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Então, 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia. Sabe o que é primícia? Primícia das suas criaturas. Presta atenção, eu vou ler mais um bocadinho aqui. 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar o quê? Irado. Entendeu? Tardio para ficar irado. Eu tenho diploma. Eu que sou, eu que faço, eu que aconteço. Fulano, poxa, entrou agora e já tá no cargo tal. Mas que é isso? Eu não sei o que. Besteira. Bobagem, presta atenção. Se o teu dom veio lá do alto, é um dom perfeito. Entendeu? Que vai gerar frutos,
e frutos espirituais. Isso que interessa. Entendeu? Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas sejam tardios para falar e tardios para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Aleluia. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, né? Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, né? A qual é o quê? Poderosa o quê? Para salvá-los. Aleluia. 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. 24. Pois contempla a si mesmo, né? Se retira e logo esquece como era a sua aparência. 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, né? A lei de Deus, né? E nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, né? No que realizar. Aleluia. 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está se enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Entendeu? Às vezes é muito religioso, mas só fica apontando para o irmão, né? Ele é santo, e ela é santa, só o outro que é assim, só o outro que é assado, né? Preste atenção. Aleluia. Eles demoram assim porque é para mim poder conseguir enxergar de novo. 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai está em visitar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados. Então esta é a religião de Deus, segundo Tiago pregou para as 12 tribos. Eu só leio a Bíblia, né? Versículos que ficam esquecidos, né? Versículos que ficam esquecidos. Então, vamos ficar por aqui nesta noite, que não parece, mas meus irmãos, minhas vistas, mesmo com óculos cada vez mais difícil, né? Mas eu espero que nessa introdução que nós falamos sobre, né, sobre o que é ser porta, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Tenham entendido que Jesus quer dizer, eu sou a porta. Então, é a porta espiritual, porque isso o Jesus de Nazaré veio pregar, né? Ele veio pregar, ele veio trazer o portal espiritual, né? Porque eles não compreendiam aquele portal espiritual. Então, por isso, mandou os discípulos pregar, né? Pregar somente para Israel, porque eles estavam acostumados com o templo, né? Então, lá em Mateus 10:5, né? Em Mateus 10:5, ele mandou pregar para quem? Somente para as ovelhas perdidas da casa do Pai. Né? Naquele tempo, as ovelhas perdidas da casa do Pai era tanto Israel quanto Judá, né? Porque eles todos estavam errados,
Judá, porque negou o conhecimento, né? Oséias 4, versículo 6. Né? Estavam destruídos porque faltou o conhecimento da liderança, né? Que tá falando, fala, porque tu, sacerdote, negou o conhecimento. Israel, né? Porque fizeram outros deuses, né? Ali quando foi dividido, que já falei sobre isso, a divisão, né? Depois da morte de Salomão, então o reino do norte, que ficou com as 10 tribos, fizeram outros deuses. Não descia para Jerusalém para adorar. Então elas eram as ovelhas perdidas da casa do pai, entendeu? Fizeram bode. Entendeu, menino? Presta atenção. Então aqui, para a gente terminar um raciocínio, depois vocês leiam todo aí João 3, João capítulo 3, né? Que chega aqui no versículo 16, fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu quero, antes do 16, ler para vocês do 11 ao 13, né? Que diz assim, ó, em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Agora, falando desse versículo, eu lembrei, né, de muitos que falam que é testemunho de Jeová, né? Eu acho que começa o erro pelo nome, né? Porque nós somos testemunho daquilo que nós vimos, daquilo que eu não posso ter testemunho de uma coisa que eu não vi, né? Então, o único testemunho de Jeová é Jesus Cristo, né? Presta atenção. Vou ler de novo, 11. Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vemos, né? Se a gente não viu, não andou com ele, como é que a gente vai dar testemunho de quê? Entendeu? O justo vive por quê? Pela fé. Entendeu? Justo quer dizer o justificado, que não havia um justo sequer, né? Não havia um justo sequer, nem no reino do norte, nem no reino do sul. Mas pela fé, né? Foi justificado a muitos, não é verdade? Romanos 5, é só ler. 12. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, presta atenção nesse versículo, hein? Vamos fechar. Como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Entendeu? Estava falando para eles ali, se vocês não acreditam nas coisas que nós estamos falando aqui, que estamos vendo, que somos testemunhas, como é que eu vou falar para vocês de coisas espirituais? Para vocês? Como? Aí o versículo 13 de João 3. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que veio de lá. Quem veio de lá? Está escrito, o Filho do Homem. Então só Jesus Cristo, menino, presta atenção, foi para este céu, porque céu é um estado de ser, né? Entendeu? Não é lugar que você vai ficar tocando flauta, entendeu? Presta atenção. Tanto é que existem vários céus, esse é outro vídeo, entendeu? Neste céu do Deus maior, ninguém foi, ninguém vai. Está escrito aqui ninguém. Você sabe o que é ninguém? Ninguém. Vou ler de novo. Ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém foi para o céu. E eu vejo falando, pai, vou lá, vou encontrar com fulano, vou encontrar com Ciclano, vou encontrar com Abraão, com Davi, vou pegar a flauta de Davi. Eu já vi até falar que vou pegar a Eva lá e vão dar na Eva, porque ela comeu a maçã. Ai, meu Deus do céu. Presta atenção. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Entendeu, menino? Presta atenção. E quem que veio desse céu?
Quem veio desse céu? A luz, né? Luz veio. E esta luz, esse portal que se abriu, né? Para nós, entendeu? Para nós nos conhecermos e entrar por ele. Disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Entendeu? Temos que entrar por ele. Entendeu, meninos? Você está prestando atenção? Então é isso. Eu espero que tenham entendido, né? Que tenham compreendido, né? Tenham compreendido bem, né? Jesus, com a mulher samaritana, disse que a hora já chegou, né? Porque ela disse, eu sei que vai vir um Messias, né? Eu sei, né? Eu sei que vai vir um Messias aí. Eu não sei aqui onde está escrito. Deixa eu ver aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido e não sei o que, não é isso que eu quero saber. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, quando chegou aqui a conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele fala assim, ó. Mas vem a hora e já chegou. Então, a hora chegou naquele momento ali, ele já estava falando com a mulher samaritana. Há quanto tempo atrás? Então a hora já tinha chegado. Entendeu? Chegou a hora do portal espiritual, porque eles não tinham, eles não compreendiam. Então por isso foi falado, desperta tu que dormes, acorda. Entendeu, menino? Presta atenção. Mas ele diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Porque ele falou para a mulher samaritana, não, você não vai me adorar em templos, nem no monte, nem aqui, nem acolá, não precisa ser lugar específico, entendeu? Porque eu sou de vocês. Então vocês vão me adorar em espírito e em verdade, entendeu? Também aqui não está escrito, não, vocês vão para um lugar assim e me adoram em memória, porque eu vou estar morto. Não, me adorem em espírito e em verdade. Isso é o que está escrito, entendeu, menino? Então, Deus é espírito, versículo 24 de João 4, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá bom, menino? Então vamos ficar por aqui nesta noite e bem breve nós vamos estar dando continuação ainda a este assunto, né? Vamos começar a falar dos portais, né? Dos portais que se abrem, não é verdade? E dos que se fecham, entendeu, menino? Presta atenção. Então, quando Jesus veio, qual o portal que se fechou? Será que alguém sabe? O que Jesus falou? A porta do inferno não prevalecerão contra vocês. Porque Jesus veio para vencer a morte e venceu. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Entendeu, menino? E vamos celebrar. E vamos celebrar, ressuscitou Deus Senhor. E não deixe de curtir os nossos vídeos, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Entendeu? Beijo no coração. Até o próximo vídeo, menino. Damos continuação. Pega a visão. Se inscreva. Deixe seu like.